Oi, gente, tudo bem? Voltei. Vou continuar falando um pouquinho sobre autonomia, mas dessa vez eu pensei na possibilidade de falar um pouco mais sobre a prática, né, do que não é autonomia. É um assunto que eu vejo que está sendo muito falado, muita gente, tanto família quanto escola, mesmo as mais tradicionais, ainda estão pensando, estão mudando talvez um pouco esse pensamento, né, de que esse processo de aprendizado da criança é algo que de fato ela precisa estar mais presente, ela precisa participar, não é algo que ela vai só absorver, pelo contrário, é o momento que ela tem de fazer por ela, é assim que ela vai aprender. Então, um ponto que eu tenho visto que talvez é só um olhar, né? Na verdade, o que eu tô trazendo são olhares para a gente poder refletir, pensar e melhorar tanto a nossa prática em sala de aula, mas também a nossa convivência com as crianças, né? Família, parentes, quem tem criança próximo, que possa também começar a olhar por esse lado. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente tem a impressão que autonomia é deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer, né? Então, isso é um pensamento meio equivocado sobre o que de fato é autonomia. A autonomia também está ligado e praticamente, não sei se praticamente, mas eu vejo assim na prática da sala de aula, está muito associado também a deixar claro para a criança o que não é para ser feito, né? Não é só você pedir, cobrar dela e deixar ela livre para ela explorar eternamente do jeito que ela quer, mas não, também está muito associado ao que ela não pode fazer. A gente precisa deixar claro para ela quais são os limites, né? Então, esse não é extremamente importante para que a criança tenha segurança para construir e ser autônoma no que ela consegue. Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto muito, assim, as famílias estão com muita dificuldade de falar não, porque sabe que vão ter que lidar com o sofrimento, com o choro, muitas vezes com um descontrole emocional que as pessoas ainda chamam de birra, né? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas têm medo de falar não, porque sabe que vai ter que lidar com isso depois. E aí, muitas vezes, isso está acontecendo na frente de outras pessoas, num passeio, indo para a escola. Às vezes, a família está atrasada para chegar no lugar, a criança está fazendo algo que precisa ser corrigido naquele momento. E acaba que não quer fazer, porque sabe que vai ter que lidar com todo esse transtorno depois. Então, é muito importante você falar não, é muito importante você dar limite para as crianças, é muito importante deixar claro para elas o que não é para ser feito, né? E assim, aprendam a lidar com o sentimento das crianças. E uma dica que eu dou é você entender e aprender a lidar com os seus próprios sentimentos. Isso eu aprendi na prática de sala de aula, ninguém nunca tinha me falado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com criança pequena, principalmente ali no berçário, mini maternal, que as crianças têm de 0 a 2 anos, né, 6 meses a 2 anos, eu entendi que eu precisava muito saber o meu limite, os meus sentimentos, como eu estou naquele dia. Porque tinha dias que o choro das crianças no berçário não é choro de coisa errada, não, é choro de fome, choro de querer um pouco de atenção, querer colo. Naquele momento, eles são muito do toque. Então, esses choros, dependendo de como você, professor, está, isso mexe profundamente com você, te esgota. E você não sabe nem o porquê que você está saindo exausto. E muitas vezes talvez seja o barulho, talvez seja aquele dia que você está mais sensível. Então, para lidar com o choro das crianças, é muito importante você aprender a lidar com os seus sentimentos. Para lidar com o sentimento das crianças, não só o choro, você precisa entender os seus. E isso eu aprendi na prática da sala de aula e também na escola que eu trabalhei, assim, na escola que eu trabalho. Então, eu falo trabalhei porque eu tô com um grupo de crianças maiores, então não são mais bebês. Mas isso para mim sempre foi dito, e eu não tinha noção da importância disso até colocar em prática o que era até então só a teoria. Então, entender os meus sentimentos me fez me fez ter muito mais segurança para dar limite para a criança. Parece complexo, parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas na prática tem muito a ver. É difícil você dar limite para a criança ou você deixar claro que aquele ponto, dali ela não pode passar, se você está insegura, se você está com medo, se você não quer lidar com aquele choro, se você está num lugar que você não pode, sei lá, como família agora, né? Porque a escola a gente tá ali para eles, então é mais fácil também a gente dar limite. Mas não quer dizer que você, família, tenha que escolher esse lugar, porque você, enquanto família, não tem opção,
né? É necessário que você eduque o seu filho, que você diga para ele o que é certo, o que é errado. É esse o seu papel de família. Então, se você tá com medo de ir com a criança para um shopping, por exemplo, porque vai chegar lá, ela vai pedir brinquedo, você não vai dar e vai virar aquela confusão. Não leva. Se seu filho não tá preparado para isso, não saia com ele para esse lugar, né? Então, assim, tenha também em mente que você é o adulto da situação, é você quem tem a obrigação de lidar com os seus sentimentos e também com os das crianças. Não é uma palavra que parece fácil, mas fazer isso, ensinar o seu filho, dar limite para ele e principalmente ser firme nesse processo, né? Porque o não de hoje, ele tem que ser o não de amanhã também. Senão você começa a confundir essa criança, ela não vai ter segurança nenhuma de se desenvolver, pelo contrário. Elas fazem uma leitura tão incrível do ambiente, quando pequenas, que ela vai começar a não te levar a sério. O seu problema vai ser ainda maior quando ela ficar um pouco maiorzinha, assim, sei lá, 3, 4 anos. Se o seu filho pequeno não entende que o seu não é não e que aquele é o seu limite enquanto responsável por ela, você vai criar um problema gigantesco quando essa criança estiver maior, né? Então, é muito importante que você seja firme e que você tenha coerência nesse processo de desenvolvimento da sua criança, né? Na sala, a gente tem isso, eu, pelo menos, né, prezo muito por isso. Então, quando eu falo não para as crianças, é não. E aí vai caber a mim e a outra adulta responsável, né, a minha auxiliar, a gente conduzir o restante das crianças e ajudar aquela criança a sentir o que ela tá sentindo e tá tudo certo. Se eu falei com ela que não pode fazer o que ela tá me pedindo naquele momento, é não, né? Não tem como eu dar um jeitinho ou no dia seguinte eu poder deixar. Então, uma coisa prática na sala, né? Então, por exemplo, dentro da minha sala de aula não pode correr, de forma alguma. Então, todas as atividades que eu planejo, que são de movimento e que eventualmente pode ser que eles corram ou que eles façam algum tipo desse movimento, eu nunca vou fazer na sala. Porque se eu não quero que eles corram, por que eu vou levar uma brincadeira para a sala que pode correr, sabendo que tem uma regra muito importante que é essa de não correr, né? Então, fica muito mais fácil a gente colocar limite e falar não quando a gente é coerente, quando as coisas que a gente fala faz sentido. Então, essa é uma dica que para mim foi fundamental, eu ter coerência no que eu peço às crianças na sala. Acho que talvez seja uma dica também importante para as famílias, para que você tenha coerência, o que você diz que não é não, e se é algo que provavelmente você sabe que vai ser complicado, ou sei lá, que naquele dia não dá, conversem com os adultos que são responsáveis, isso é uma coisa que eu uso também na sala de aula, porque tem dia que a gente tá triste, e a gente precisa respeitar que a gente tá triste. Óbvio que eu não vou levar essa tristeza para as crianças e responsabilizá-las de alguma forma por isso, óbvio que não. Mas tem dia que a gente chega na sala e a gente tá desanimada. Eu sofro muito com cólica, então tem dia que eu tô com cólica e aí eu já tô sensível. Então é hora que a minha parceira vai ser fundamental. Ela é todos os dias, mas quem eu trabalho, né? A minha outra professora. Então eu já falo com ela, falo, olha, hoje, se a gente tiver alguma questão assim mais intensa ou alguma criança precisando um pouco mais da gente, eu peço que você vá, porque hoje eu tô com dor. E o mesmo acontece com ela, então quando ela também tá chateada ou tá com alguma preocupação, eu falo, tá, ó, fica mais tranquila, que hoje eu fico mais nessa função aí, que é um pouco mais intensa mesmo, de você ficar sempre, de você ter sempre que intermediar essas relações das crianças. E aí isso torna o nosso dia mais fácil, porque a gente precisa ter clareza também com os nossos sentimentos. Como que eu vou ajudar uma criança a lidar com a frustração se eu não sei lidar? Se eu não sei qual que é o passo a passo para lidar com as minhas frustrações, que dica que eu vou dar para ela? Que ensinamento que eu tenho para dar para ela? Nenhum. Então, é muito importante vocês que têm dificuldade com limite, com regra, que é algo que para mim é fundamental, é o que me orienta até hoje enquanto adulto. Um lugar que não tem regra, que não tem limite, me perturba profundamente. Então, se você tem dificuldade enquanto profissional de colocar esse limite, de dizer o não para as crianças, de ser firme, e se você enquanto família também tem, uma dica muito importante é que você entenda primeiro você. Por que você tem dificuldade com isso? Por que o sentimento daquela criança
é algo que te deixa paralisado, que você acha que você não tem recurso para aquilo. Começa a se olhar, começa a se ver, começa a questionar suas próprias atitudes. E isso não é uma crítica, tá? Não é uma crítica aos profissionais, não é isso. Não quer dizer que se você tá com dificuldade na sala de colocar limite, que essa culpa é sua. Não, não é isso. É só que pra mim, na prática, ficou muito mais fácil a partir do momento que eu entendi alguns sentimentos meus, algumas questões minhas, inclusive da infância. Então, a partir do momento que eu consegui ter um pouco mais de clareza sobre mim, sobre os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, ficou muito mais fácil eu entender a dinâmica da sala de aula e eu saber como eu posso ajudar cada criança, e facilitou bastante para mim. Acho que hoje eu saio, tudo bem que algumas coisas aconteceram para que eu saísse menos cansada da sala, né? Mas hoje eu sinto que eu não saio tão exausta quanto eu saía no começo, quando eu era bem inexperiente, assim. Hoje o meu cansaço, ele é um pouco diferente, né? O cansaço às vezes é porque você precisou falar mais naquele dia, ou teve alguma criança que teve ali um desequilíbrio emocional que te sugou bastante para que você pudesse ajudar ela. Então, hoje eu entendo, eu tenho mais clareza, né? Então, dependendo de como eu saio da sala de aula, eu sei o porquê que eu tô daquele jeito, e aí eu vou buscar formas de melhorar. Ou vou dormir mais cedo, ou vou dar uma volta na orla da praia, que hoje eu tenho essa possibilidade. Então, eu vou criar formas como adulto de lidar com os meus sentimentos. Mas se você não sabe lidar com os seus, fica muito difícil você ensinar uma criança a lidar com os delas. Porque, por exemplo, hoje eu sei exatamente o que acontece para eu ficar com raiva, por exemplo. E eu sei exatamente o que me faz ficar com raiva, e também eu sei o que eu tô sentindo. Então, por exemplo, aconteceu uma situação que me deixou enraivecida, nem sei se existe essa palavra, mas me deixou com muita raiva. Eu sei que eu vou ficar irritada, eu sei que eu vou ficar com calor, eu sei que eu vou ficar. A minha mão tem vezes que começa até a suar. E eu sei que eu vou ficar inquieta, eu não consigo ficar sentada. Eu começo a querer levantar, eu começo a querer andar, eu começo a me movimentar. Então eu sei que eu tô com raiva naquele momento. E eu sei também que isso passa rápido. Então, como adulta, eu sei, tá, então eu vou ficar quieta aqui uns 20 segundos, entro pro banheiro, vou tomar um café, vou tomar uma água, não sei, dou um jeito de sair dali, só pra ter aquele ímpeto, sabe? Que naquele momento, se acontecer alguma coisa, você vai explodir. Então, eu me recolho naqueles segundos ali. E depois de me recolher esses segundos, que eu sei que já passou a pior parte desse sentimento, eu vou ver o que eu posso fazer. Ou eu falo, ou eu converso, ou eu vou embora, ou eu, sei lá, eu digo, deixo claro, ó, não gostei, não foi legal. Então, enquanto adulta, eu já sei os meus recursos e eu já me conheço a ponto disso. Mas como é que você ensina uma criança a lidar com a raiva se você não sabe lidar? Né? Se a criança ficou com raiva porque puxou um brinquedo da mão dela, um objeto da mão dela. E aí essa criança que ficou com raiva foi lá e bateu no outro. A minha função enquanto adulto naquele momento é deixar claro para ela, olha, eu entendi que você ficou com raiva, mas bater não é opção. Você chama prof, você se afasta um pouquinho, vem até mim, e e eu dou um jeito de ajudar. Mas bater, não. Você não tem o direito de machucar as pessoas. Então, eu deixei claro para a criança que ela tá tudo bem ficar com raiva, não tem nada de errado ficar com raiva, só que errado é o que eu faço com ela. Então, naquele momento, né, geralmente no início do ano, que eu ainda tô conhecendo as crianças, essas situações acontecem com um pouco mais de frequência. Hoje eu já tô no momento da minha sala que tá muito gostoso, que eu já vejo as crianças falando, eu não gostei do que você fez. Ou então, prof, fulano teve uma atitude muito desrespeitosa comigo. Então, eu já tô nessa fase, então pra mim isso é fantástico. Então, é muito legal você ver que as crianças dão um resultado, inclusive, muito mais rápido do que adulto, né? Eu demorei muito mais para lidar com a minha raiva, aprender a lidar com ela e a me controlar do que as crianças da minha sala, que tem 4 anos. Então, assim, aprenda a lidar com os seus sentimentos, aprenda a lidar com as suas frustrações, com o que você sente, seja dentro da sala de aula, ou seja como responsável de uma criança fora desse espaço, né, dessa escola. Então, aprenda a lidar com as suas emoções, que eu tenho certeza que vai facilitar muito para você ensinar as crianças a lidar com os sentimentos dela. E tenha total consciência de que o não é fundamental nessa construção de autonomia, e essa autonomia, obviamente, vai dar muito mais confiança e autoestima para a criança. Isso é incrível, é incrível.
eu amo ver isso acontecer, assim. Acho que é por isso que eu gosto de ler e buscar informação, porque na prática funciona, você enxerga isso. Óbvio que você não vai enxergar de um dia para o outro, é um trabalho de construção, mas como tudo na educação, não tem nada que você enxerga de um dia para o outro. Então, tenha isso em mente, sabe? Queira que o seu filho, queira desenvolver isso no seu filho, queira enxergar isso com o tempo, né? Então, aprenda a lidar com seus sentimentos, esse é um ponto-chave, para que você possa ensinar a criança a lidar com os dela, e também aprenda a falar não. Saiba que isso é fundamental no desenvolvimento das crianças, elas precisam disso. É isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e qualquer coisa, manda mensagem aí. Tchau!